líder espiritual sob o aspecto dos estatutos sociais e dos regulamentos da Igreja. O regulamento da família do fundador determina a ordem de sucessão. Conforme essa ordem, é a Assembleia da Família do Fundador que, por deliberação de seus membros, deve recomendar o sucessor. O regulamento determina também que quem sucede o Kyoshu é denominado de sucessor designado de Kyoshu. A Assembleia da Família do Fundador, realizada no dia 4 de julho de 1975, elegeu o Sr. Yoichi Okada como sucessor de Kyoshu e, com base no regulamento, essa decisão foi relatada no mesmo dia ao Conselho de Diretores. Logo, oficialmente, o Sr. Yoichi Okada tomou posse como sucessor de Kyoshu. Depois de ter sido escolhido durante 17 anos, Yoichi Okada dedicou-se a aprimorar a sua qualidade de sucessor de Kyoshu. O regulamento da família do fundador determina que, em 2 casos, deve ocorrer a sucessão do trono de Kyoshu. Um é quando transcorre a morte do líder espiritual, e o outro é quando o líder espiritual se afasta por decisão da Assembleia da Família do Fundador em virtude de grave doença ou acidente. Essas disposições têm 2 finalidades. Uma é que, quando surgirem os motivos de sucessão do trono de Kyoshu, dê-se início automaticamente ao processo através do sucessor designado por Kyoshu sem precisar de quaisquer trâmites especiais. Outra finalidade é admitir o início da sucessão do trono de Kyoshu sem que o motivo seja a morte, isto é, evitar um estado de gestão permanente do líder espiritual. Por conseguinte, essas disposições das cláusulas do regulamento admitem o afastamento do líder independentemente de sua vontade. Entretanto, em outros casos, quando houver declaração expressa de parte do líder espiritual, isto é, por sua própria e livre vontade, este poderá se afastar do cargo e terá início a sucessão de Kyoshu. Isto significa que, quando o líder declarar o desejo de se afastar, devemos respeitá-lo ao máximo, considerando que isso seja decisão religiosa tomada após a consulta à vontade divina. Portanto, o afastamento pela livre vontade de Kyoshu para assegurar sua dignidade como símbolo da Igreja e evitar a interrupção das várias atividades que devem ser desenvolvidas é algo admissível, de maneira natural e lógica, pela interpretação da lei. É preciso, porém, que a manifestação da vontade de abdicação do líder espiritual seja feita ao público. O efeito da abdicação da terceira líder espiritual, por conseguinte, foi levado a cabo pela declaração oficial feita no documento de abdicação, datado de 28 de setembro de 1992. Sob o ponto de vista jurídico, naquele instante ocorreu automaticamente a posse do 4º líder espiritual, Yoichi Okada. Além disso, como o regulamento diz que a diretoria executiva delibera e elege quem for recomendado com base no regulamento da família do fundador, para não haver qualquer dúvida em termos jurídicos, a Igreja providenciou os seguintes trâmites. No dia 29 de setembro de 1992, convocou em nome do presidente Kawai a Assembleia da Família do Fundador com o parecer do diretor representante interino e do Tribunal de Justiça. Deliberou-se então a abdicação da terceira líder e a recomendação de Yoichi Okada como 4º líder espiritual.
A decisão de aceitar a abdicação da terceira líder foi tomada admitindo-se que sua declaração de afastamento corresponde à disposição sobre acidente grave prevista no regulamento como motivo para início do processo de sucessão de Kyoshu. A seguir, no mesmo dia, na reunião da diretoria executiva, convocada pelo diretor representante interino e pelo presidente Kawai, elegeu-se, de acordo com a recomendação da Assembleia da Família do Fundador, o senhor Yoichi Okada como quarto líder espiritual. Dessa maneira, a igreja tomou todas as providências possíveis a respeito da posse do quarto líder espiritual para que não surjam quaisquer dúvidas, mesmo em termos jurídicos. O quarto líder espiritual, que assim ascendeu ao seu devido trono, manifestou-se no culto de gratidão pela nova colheita em 1º de dezembro sobre o assunto de fundamental importância para a nossa igreja. O quarto líder anunciou que o solo primordial e espiritual de Hakone é a sede principal da Sekai Kyusei Kyo e que nele está assentado o trono de Kyoshu. O novo líder comprometeu-se também a desempenhar suas funções sagradas, mantendo firmes os laços de união com a diretoria executiva da gestão Kawai.